deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já conheceu uma pessoa de fé? Um homem, uma mulher, que você olha assim e fala assim, ó, eu conheço fulano. O homem crente, homem de fé, o homem ungido, abençoado, aquele ali é diferente. Existem algumas pessoas de oração, existem algumas pessoas com dons, mas fulano é diferenciado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas assim, eu tenho certeza que vários de vocês aqui já conheceram algumas dessas pessoas que vocês têm como referência, assim. Mas, como é bom, né? A gente conhecer um homem, uma mulher de fé, não é isso? Pois bem, só que quando a gente classifica alguém dessa forma, a gente chama alguém e diz assim, seu Antônio é um homem de fé. Quando a gente diz essa palavra, essa pequena palavra, irmãos, apenas 2 letras, ela tem um significado muito profundo, porque ela carrega nesse adjetivo, nessa qualificação que eu dou para a pessoa, ela é repleta de significados. E eu quero dizer alguns deles aqui, porque geralmente uma pessoa de fé, um homem e uma mulher reconhecido como uma mulher de fé, um homem de fé, na maioria dos casos, é uma pessoa que carrega no coração uma confiança diferente. É uma pessoa que tem confiança, que vive uma vida de esperança, que por mais que as coisas estejam acontecendo, essa pessoa é positiva, ela sempre acredita. Diante das situações difíceis, ela fala, não, vamos lá, vamos em frente, vamos confiar no Senhor, eu tenho esperança que esse quadro vai mudar. Essas pessoas costumam ser pessoas perseverantes, costumam ter a capacidade de continuar avançando, independente do cenário. Pessoas, homens e mulheres de fé, costumam não carregar orgulho no seu coração, pelo contrário, são pessoas humildes, que se colocam abertas a aprender, a crescer, costumam não ter dificuldade de escutar quando alguém vai procurar e desabafar. Pessoas, homens e mulheres de fé, costumam carregar como qualidade da sua vida a paciência, porque eles são capazes de suportar as intempéries, as incertezas da vida com uma certa serenidade, com tranquilidade. Falam, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. No tempo de Deus as coisas vão se resolver, né? Pessoas de fé costumam ser pessoas gratas. Gratas a Deus pelas simples coisas, gratas a Deus porque acordou, porque tem ar, porque tem o sol, porque tem a comida, porque se levantou, das coisas simples da vida, são pessoas gratas. Pessoas de fé costumam ser pessoas que demonstram amor, compaixão para as outras pessoas, né? Ou seja, são pessoas empáticas, elas costumam se identificar com a dor do outro, são pessoas positivas, são pessoas que carregam princípios morais, né? Elas são guiadas por aquilo que elas acreditam, pela fé que elas carregam, são pessoas íntegras, são pessoas consideradas também justas, pessoas de fé, homens e mulheres de fé. Pois bem, quando nós conhecemos um cristão verdadeiro, um cristão, vamos dizer assim, com aquele certificado ISO 9000, né? Um cristão certificado com certificado celestial, a gente diz que essa pessoa é um homem, uma mulher de fé. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Mas o que é fé, afinal? Uma palavra tão pequena, né? O que é fé? Se a gente está falando de tanta coisa aqui, o que é fé? Será que você é uma pessoa de fé? Será que a sua fé, a fé que você carrega no seu coração, e eu tenho certeza que todos nós aqui, independente de como, mas nós carregamos a fé no nosso coração. Será que a sua fé, ela é real? O capítulo 11 do livro de Hebreus fala sobre a fé. E eu quero junto com você ler uma pequena parte desse capítulo. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. E eu convido você a abrir as suas Bíblias. Abra a sua Bíblia, acesse o seu smartphone, seu tablet, aquilo que for da melhor forma.
Quero ler inicialmente os versos 1 ao 7, Hebreus 11, de 1 ao 7. Acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Leia comigo o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Deixa a sua Bíblia aí, a gente vai visitar novamente os versículos. E essa carta, linda carta aos Hebreus, nós não sabemos muito bem quem é o autor. A Bíblia não nos informa de forma precisa quem é o autor da carta aos Hebreus. Muitos acreditam que pode ter sido Paulo, alguns outros estudiosos acreditam que pode ter sido Barnabé, outros acreditam que foi Lucas, outros acreditam ainda que possa ter sido Apolo, e tem até uma linha teológica que acredita que possa ter sido Priscila, uma mulher. Já pensou? Que legal a gente saber que um livro da Bíblia foi escrito por uma mulher. Pois bem, mas a gente não sabe quem de fato escreveu, mas a verdade é que a pessoa, o autor do livro aos Hebreus, ele escreve de uma forma muito didática. Ele escreve igual a gente vê nos nossos livros da escola, onde a gente lê a teoria e logo depois da teoria vem o quê? Os exemplos, as aplicações, né? Da mesma forma, acontece assim nesse livro. E no texto que nós lemos aqui, não acontece diferente. O autor começa no verso 1 ao 3, definindo o que é fé. E logo nesses 3 versículos ele faz uma declaração bem clara do que é fé. Ele dá uma definição para nós. A fé é certeza de coisas que esperamos. É isso que o autor está dizendo para nós. É a convicção de fatos que a gente não pode ver. É através da fé, ele começa a dizer, através da fé, pessoas em tempos passados, eles foram considerados aprovados, ou seja, eles deram bom testemunho, eles foram bem, as coisas foram bem na vida desses que foram homens e mulheres de fé. No 3 ele diz que pela fé, nós entendemos que todo o universo foi criado e formado pela palavra de Deus, e que nós entendemos também que o visível, olha que interessante, surgiu daquilo que é invisível, daquilo que nós não vemos. Ou seja, grave essa frase para você, carrega isso no teu coração. Diferente do que a gente costuma ouvir por aí, a fé não é a certeza do desconhecido. Fé não é a certeza do desconhecido. Fé é a certeza do invisível. Isso faz grande diferença. Não é algo desconhecido, mas é algo invisível. E quando a gente fala que coisas invisíveis, elas estão à nossa volta, a gente pode, à luz da palavra, à luz desse texto, considerar que elas são classificadas em 2 características aí, né, de 2 formas. Coisas que são invisíveis e que ainda não aconteceram, e por isso que elas são invisíveis, coisas que estão para acontecer no futuro. Então a gente acredita, aquilo a gente não vê hoje, mas elas vão acontecer. E outras coisas que são simplesmente invisíveis, porque de fato não podem ser vistas.
Tá? Então, por exemplo, no primeiro time lá, né, daquelas coisas que são invisíveis, mas que não aconteceram, o que a palavra de Deus fala para nós e que nós acreditamos e nos agarramos com fé nas promessas que a palavra de Deus nos dá? A palavra de Deus promete, por exemplo, para todo crente, que no momento em que nós morrermos, nós vamos gozar imediatamente e plenamente da companhia de Cristo. A palavra de Deus nos promete isso. Nos promete também que nós vamos ter um corpo ressurreto, glorificado, sem doenças, sem as mazelas que o nosso corpo carrega. Nos promete que quando nós aceitamos a Jesus como o nosso único eterno Salvador, a nossa absolvição vem de forma plena e total. Nós também acreditamos pela fé, porque a Bíblia nos promete um lar no céu, em um local de um prazer pleno, próximo do Deus Criador e por toda a eternidade. Nós acreditamos nisso, meus irmãos, e acreditamos nisso pela fé. Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho essa plena certeza. Eu tenho essa plena certeza. Eu tenho a certeza de que eu receberei todas essas coisas, e você também pode ter, quando nós acreditamos naquilo que Deus nos prometeu. E Ele nos deu a sua palavra. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é ter certeza nas coisas que se esperam. Ou seja, coisas invisíveis que ainda não aconteceram ou porque ainda a gente não alcançou. Mas temos também o segundo time, das coisas que elas não são vistas, né? Elas não podem ser vistas. Então, eu não preciso dizer para você aqui, essa noite, que esse ambiente ele está repleto de oxigênio. Eu não preciso dizer isso. Você sabe disso. E nem por causa disso a gente vê o oxigênio no nosso dia a dia. Experimentos podem mostrar isso, mas não é na nossa dinâmica normal a gente enxergar coisas desse tipo. Ou seja, assim como todo crente, eu tenho a certeza que Deus existe. E que o Deus que existe é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus criador de todas as coisas. Eu tenho certeza também que, além de Deus, existem também anjos, existem demônios, existem seres celestiais. E um exemplo interessante quando a gente fala disso, e eu sempre cito essa história porque eu acho sensacional. Eu sou muito imaginativo quando eu estou lendo a Bíblia, né? Eu enquanto leio, a minha mente está vendo figuras, imagens. Essa é a minha forma de entender as coisas. Então tem um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, quando o profeta Eliseu, ele juntamente com o seu servo, que devia ser um menino, um adolescente, e ele acorda belo dia. Eles estão lá, no povo de Israel, vivendo normalmente, lá na cidade. Eles acordam um belo dia e a cidade está cercada, porque o povo de Israel estava em guerra com a Síria. E o exército da Síria coloca um monte de cavalos de guerra, carros de guerra, e cerca o ambiente. Quando eles acordam, eles veem aquela cena e o servo de Eliseu fala assim: e agora? O que nós faremos? O que a gente vai fazer? E Eliseu olha para aquele rapaz assim com toda tranquilidade, como um homem de fé, e fala assim: não tenha medo, meu filho. Aqueles que estão conosco é muito mais numerosos do que esses aí. E aí Eliseu faz uma oração. E a oração que Eliseu faz para Deus é: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E de fato, quando esse menino enxerga, Deus dá a oportunidade para ele enxergar o exército celestial. E ele vê que a cidade está rodeada com o exército da Síria, mas eles estão rodeados pelo exército celestial, um exército muito mais numeroso e muito mais poderoso do que aquele exército que estava lá fora. Pois bem, o fato é que nesse momento, acredito que nenhum de nós aqui estamos vendo com os nossos olhos o exército celestial de Deus. Mas
Em ambos os casos, seja naquilo que está para acontecer, ou seja naquilo que de fato é invisível, a minha certeza no meu coração, e o que eu quero colocar também no seu coração, é que essa certeza, ela deve estar completamente baseado na palavra de Deus. Deus falou, e eu creio naquilo que Ele diz. Na carta de Paulo para os Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos diz que nós andamos por fé e não por vista, e não por aquilo que vemos. Quando servimos o Senhor, andamos por fé e não por aquilo que simplesmente nós vemos ou podemos pegar. São coisas reais, mas invisíveis. Algumas provisoriamente, outras não, mas elas não são menos reais, elas não são, pelo contrário, elas não são menos reais, são certas. Elas são reais, mesmo invisíveis, assim como o ar, assim como as ondas do rádio, assim como as ondas magnéticas de um ímã, que a gente consegue experimentar colando no ferro, assim como a força da gravidade, que a gente está o tempo todo sujeito e sofrendo essa força. Nós não podemos ver, mas nós confiamos que estão lá, e de fato elas estão. A partir do verso 4, o autor começa a listar uma série de pessoas do passado, do Antigo Testamento, que morreram desfrutando do favor de Deus. E aí a gente vai para a segunda parte, aquilo que eu falei, Primeiro o professor dá uma definição e depois ele mostra os exemplos, E aí ele começa a falar, de mostrar de pessoas que experimentaram de perto o agir direto de Deus sobre a vida delas. E o que essas pessoas tiveram em comum? O que essa lista de personagens que ele cita tiveram em comum? Foram homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Só que, depois que ele cita Abel e Enoque, logo no versículo 4 e 5, você nota que no verso 6, ele traz uma frase que é um complemento de uma definição da fé. Ele traz mais, ele agrega valor àquela definição que ele deu sobre fé. E ele diz, de fato, sem fé, diga comigo, é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. E o tema da mensagem de hoje é exatamente essa. Sem fé é impossível. Irmãos, que frase poderosa é essa? Uma conclusão clara sobre fé que nós já temos aqui, de uma forma muito tranquila. Muitas vezes, na minha e na sua vida, a gente vive tentando agradar a Deus do nosso jeito, Da nossa forma. A gente às vezes quer agradar com criatividade, fazendo alguma coisa, mas a Bíblia nos mostra claro que independente do que você faça, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a partir dessa frase, de forma bem matemática, a gente pode concluir que se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é possível. Com fé nós agradaremos a Deus. Ou seja, Deus se agrada, meu irmão e minha irmã, de um homem e de uma mulher de fé. Amém? Deus se agrada de um homem de fé, Deus se agrada de uma mulher de fé. E nós tratamos aqui sobre algumas definições, e a partir de agora a gente começa a analisar alguns desses exemplos citados pelo autor. E o primeiro o exemplo que ele cita é a figura de Abel. Você repare que esses exemplos estão todos no livro de Gênesis ainda, só o começo. Mas quando a gente lê ao longo das Escrituras, nós vamos ver que as Escrituras de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, ela está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé. E ele começa citando Abel que ele sabia que não podia se aproximar de Deus de qualquer jeito. Olha que interessante. Essa é uma lição para nós, quando nós olhamos um dos exemplos de homem de fé. Não é de qualquer jeito que a gente se aproxima de Deus. Não é de qualquer jeito que a gente presta adoração a Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Quando a gente olha para Enoque, a gente vai ver que Enoque tem muito a ver com os dias de hoje. Enoque viveu
em um mundo onde as pessoas viviam para agradar a si mesmo, viviam para agradar o seu próprio ego, viviam para alimentar os seus próprios prazeres, viviam para saciar os seus próprios desejos. E Enoque é uma lição para nós, porque viver por fé, na linha de Enoque, era caminhar na contramão daquela cultura que ele viveu, dos sistemas burocráticos, das organizações. E esse continua sendo o nosso desafio hoje. Viver por fé, ser um homem, uma mulher de fé, é caminhar contra todo um sistema cultural que nós vivemos. E olha que interessante, a Bíblia nos mostra que a maior ambição de Enoque era nada mais, nada menos do que agradar a Deus. O que Enoque mais ansiava na sua vida, o que ele mais tinha desejo, o que ele mais buscava, não era uma promoção no emprego, não era conseguir uma casa muito bela, não era ir para um local almejado, não era nada disso. A maior vontade que Enoque tinha era agradar a Deus. E não por acaso, ele teve o privilégio de chegar na presença do próprio Deus sem deixar o seu corpo para trás. Ele foi trasladado. Olha que coisa linda, irmãos. Noé, no verso 7. Um homem que cresceu num mundo que nunca tinha chovido. Um mundo sem chuva. Já pensou isso, irmãos? Você crescer num mundo sem chuva e de repente vem a voz de Deus e fala para você criar uma arca porque ia cair água do céu. Não por acaso Noé foi chamado de louco. E, meus irmãos, a gente muitas vezes não tem noção do tempo disso, né? Mas naquele tempo, os homens viviam muitos anos, né? Tanto é que diz que quando aconteceu a chuva, né, a tempestade, e começou tudo a inundar, Noé tinha 600 anos. Mas o fato é que o período de construção da arca demorou em torno de 100 anos, irmãos. 100 anos alimentando uma fé por conta de quê? De uma palavra. A palavra de Deus alimentou no coração de Noé uma vida obediente, de que aquilo iria acontecer. Faça como eu mando e você vai ser o homem e a sua família, você vai salvar a sua família e a partir de você as coisas vão começar novamente. Ele sabia que, porque Deus lhe falou, ele podia seguir em frente, podia seguir com certeza. As coisas iam dar certo. Era só se manter obediente. Por 100 anos isso aconteceu. À volta ele era chamado de todos os nomes, certamente apelidado muitas vezes, certamente levado como louco. Seus filhos provavelmente sofreram, né? Assédios daqueles que falavam assim, é o seu pai, aquele homem que constrói um barco, dizendo que vai cair água do céu, que loucura isso. Pois bem, e aí ele continua com Abraão, né? Um homem que deixou a sua terra para um local desconhecido, simplesmente porque ouviu uma palavra. Sai da tua terra, se afasta da tua parentela, vai para o local que eu te mostrarei. Abraão também é um exemplo de homem que considera a palavra de Deus mais segura do que qualquer outra coisa. E em vários momentos da vida de Abraão, ele mostrou isso, ele provou isso. Que quando Deus dava uma ordem para ele, quando Deus apontava um caminho, ele ia. Ele ia de qualquer jeito, ele obedecia. Ia até o final. E depois ele continua. Ele vai citar Sara, ele vai citar Jacó, ele vai citar José, ele cita Moisés, pessoas que viveram e agiram de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que viveram pela fé, seguindo confiantes nas promessas de Deus para eles. Em todos esses casos aqui que a gente citou, essas pessoas sofreram, veja bem, uma mudança radical nas suas vidas. Todas elas, a partir da palavra de Deus, sofreram uma mudança radical na sua vida, mas o interessante é que nenhum deles quis recuar. Nenhum desses casos aqui foram de pessoas que seguiram por um tempo, mas depois recuaram e falaram, não, pensando bem, eu quero voltar para o meu momento normal. Não, são homens de fé, que ouviram uma ordem, que seguiram e seguiram em frente sem olhar para trás. Interessante notar também
que, de forma curiosa, nenhum desses homens e mulheres de fé experimentou na plenitude aquilo que havia sido prometido a eles. Por exemplo, nenhum deles chegou a ver o Messias. Nenhum deles. O Noé, por exemplo, quando morreu, ele morreu em um mundo ainda em construção, uma coisa ainda acontecendo. Moisés, ele não entrou na terra prometida, e por aí vai. Tantas histórias que nós temos de pessoas que não viveram plenamente, mas que estão aqui hoje. Mas e por que isso aconteceu? Porque nada mais importava para eles. O que importava para eles não estava mais por aqui. O que importava para esses homens e mulheres de fé era quem estava por trás dessa voz. Nenhum deles desejava voltar ao que eles eram antes. Obedecer a palavra do Senhor e seguir em frente, e se colocar diante do Senhor e ter os olhos fitos no Senhor, esse era o motivo principal das suas vidas. O que eles tinham de maior valor, o que eles tinham como ponto central no seu coração, era um Deus invisível. Um Deus invisível. A maior certeza que eles carregavam era a certeza de uma palavra que foi dada a eles. E você, meu irmão? O que esse Deus invisível é para você hoje? Onde é que a sua fé hoje, ela tem sido depositada? Onde de fato, pese no seu coração isso, onde de fato a sua fé tem sido depositada? Será que a sua fé tem sido depositada nas situações que você tem vivido na sua vida? Será que a sua fé tem sido depositada simplesmente no diagnóstico negativo que o médico te deu? Será que a sua fé está na sua situação financeira, que já não é a mesma de tempos atrás? E você continua com seu coração angustiado e vivendo dessa forma por causa disso? Eu tenho certeza, irmãos, que Deus deseja nos ver nessa lista, nessa nobre lista de homens e mulheres que viveram pela fé e não por vista. Deus deseja te ver, meu irmão, minha irmã, nessa nobre lista de homens e mulheres que caminharam confiantes, porque leram, porque aprenderam, porque absorveram no seu coração a palavra de Deus e seguiram em frente, confiantes, sem recuar, sem desviar, sem querer voltar para a vida antiga. Sem fé, a única coisa que um homem pode provar de Deus é a ira. Grave isso no teu coração. Sem fé, a única coisa que um homem prova de Deus é a ira de Deus. Mas, pastor, eu nunca fui um homem de fé, uma mulher de fé. Eu nunca fui. Romanos 10, 8 a 9, olha o que a palavra de Deus nos diz. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a palavra de fé que eu tenho para você, meu irmão e minha irmã, que ainda não conhece o Senhor como Salvador, como Deus, o Senhor da sua vida, como o condutor dos seus passos. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a palavra de fé que pregamos. E eu quero pregar para você essa noite. Quero convidar o pessoal da banda para que venha aqui. Posso subir? Mas, como é que eu faço para desenvolver essa fé? Como é que eu faço assim, né? Tudo bem, eu entendi. Mas eu não sei muito bem como é que eu trabalho a fé na minha vida. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que a gente trabalha e desenvolve a fé na nossa vida quando nós buscamos a palavra de Deus.
Quando nós estamos com o ouvido atento para ouvir a palavra de Deus, quando nós buscamos nos aprofundar o que a palavra de Deus nos diz, para que nós sigamos em frente. Mais ainda, a palavra também nos mostra que servir o nosso próximo é uma boa forma de exercitar a nossa fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Tiago 2 diz que a fé, se não tiver obras, se ela não estiver voltada para o próximo, para servir o próximo, por si só ela está o quê? Morta. Mas ainda, o que a palavra de Deus, o que as Escrituras prometem para um homem e uma mulher de fé? Nós já vimos aqui de homens e mulheres de fé do passado que viveram experiências e provaram e foram bem-sucedidos, aprovados nas suas vidas. Mas o que ela promete para nós, que vamos caminhar para o futuro, uma vida de fé? Salmo 31:23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. O Senhor promete guardar você. Mateus 17:20 nos diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. É isso que a Bíblia nos diz. Jesus nos ensinou essa lição. Nada será impossível. Mais ainda, 1 João 5:4, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo, qual é? É a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, meu irmão e minha irmã. Mais ainda, eu posso dizer o que a fé vai produzir na sua vida. O que a fé é capaz de produzir na sua vida a partir do momento que você busca desenvolver a fé, busca ser um homem e uma mulher de fé, busca ouvir a palavra de Deus, busca a presença de Deus, busca agradar o coração de Deus. Romanos 5:1, justificado pela fé, temos paz com Deus. A fé é capaz de produzir paz na sua vida, meu irmão e minha irmã. E essa paz ela não vem à toa, ela vem por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho amado, nosso Salvador. Temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mais ainda, a fé produz no seu coração paciência para esses momentos de turbulência que você tem passado. Produz serenidade, traz paciência para as nossas lutas, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1:3. Mais ainda, a fé, ela pode também produzir milagres. Tiago 5:15, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Irmãos, eu tenho um convite para você essa noite. Se você precisa caminhar por fé e não por vista, se em cima do que nós falamos aqui, você precisa tomar um novo compromisso de fé diante de Deus, mudar as suas atitudes de fé diante de Deus, eu quero convidar para que você venha aqui na frente. Jesus, na sua caminhada ministerial, ele disse uma frase diversas vezes. Quando ele encontrava alguém e quando os milagres aconteciam, ele operava o milagre e ele dizia uma frase comum a vários desses momentos. Qual é essa frase? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero convidar você aqui, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja se tornar um homem e uma mulher de fé, se você deseja aproveitar dessa paz que Ele te oferece, se você precisa nesses momentos de luta que você tem passado, não olhar mais com os olhos para as coisas daqui da terra, mas olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Ele nos promete. Quantas coisas, lindas coisas Ele nos promete. Vem para cá, por favor. Pai Santo, nos colocamos, Senhor, na Tua presença aqui nesse instante, porque nós cremos que sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível, Senhor.
Pai, nós queremos clamar a Tua presença, Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres de fé. Homens que vivem por fé e não por vista. Deus, homens e mulheres que ouviram, que busquem a Tua palavra, que buscam ouvir do Senhor, que buscam aprender do Senhor e buscam viver o Senhor na prática da sua vida, uma vida de fé, uma vida próxima ao Senhor. Pai, nós te pedimos que em nome de Jesus, assim como nós lemos aqui de tantas coisas que são agregadas na fé, que essas pessoas alcancem, ó Deus, tendo uma vida de fé no Senhor, uma vida de fé na palavra do Deus Todo-Poderoso, na palavra do Deus que é fiel. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, eu te peço especialmente por aqueles que nesse instante estão aceitando o Senhor, porque de repente se enxergaram não um homem ou uma mulher de fé e que carecem de declarar que o Senhor é o Salvador das suas vidas. Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo inunde esses corações. Para aqueles irmãos e irmãs que estão enfrentando lutas severas, lutas que angustiam o coração, lutas que nos aprisionam muitas vezes. Pai, em nome de Jesus, que essa fé seja a chave da liberdade, que essa fé possa agir de forma poderosa nessas vidas, Pai, que possamos ver o Teu agir, que possamos caminhar na certeza que o Senhor tem uma palavra e que sejamos obedientes e sigamos em frente com perseverança, confiança e esperança no Senhor. Pai, nós cremos que o melhor de Deus está por vir. Nós cremos pela fé que viveremos com o Senhor por toda a eternidade, junto com o Senhor, próximos do Senhor, com um corpo glorificado, Pai. Que dia maravilhoso será esse, Deus, onde nós passaremos a eternidade com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus, enquanto nós vivermos aqui, Senhor, enquanto os nossos dias durarem aqui nessa terra, te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos encontre como homens e mulheres de fé, homens e mulheres que caminham confiantes no Senhor e na Sua palavra. Faz isso, ó Deus, no nosso meio, faz isso na vida de cada irmão e cada irmã aqui essa noite, e que o Teu Espírito Santo os conforte desde já. Que eles saiam daqui edificados, preenchidos pelo Teu Espírito Santo, certos de que o Senhor continua no pleno controle de todas as coisas. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos, Pai, nós Te adoramos. Estenda sua mão agora e receba a bênção, meu irmão, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que o doce consolo do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, seja com a sua família, seja com a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém.